O primeiro é... legal. Crer que Deus é poderoso para mudar a sua história. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Perfeito. Eu quero ler com você 3 versículos. O primeiro está em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. João 20, 29 a 31. Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Prazer, eu e você. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, né, a Bíblia, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E o último, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que você e eu temos que ter em mente é que se não acreditarmos que Deus é possível para fazer um milagre, é muito complicado a gente viver um milagre. Porque na nossa natureza humana, a gente não consegue mudar coisas que são sobrenaturais sem Deus. A gente não consegue fazer uma intervenção sem o poder daquele que nos criou, que criou todas as coisas. E para exemplificar o que eu estou falando, eu quero falar com você o que está em Marcos 5, 24 e 34, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Eu amei essa imagem, por sinal. Marcos 5, 24 a 34. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos de fluxo de sangue e que havia padecido com muitos e muitos médicos, e despendendo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando disso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: nossa, você não está vendo aqui que a multidão está te apertando? Como a gente vai saber? Quem me tocou, né? Jesus disse. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Não se sabe exatamente o quanto de sangue, né, ela perdia por dia, por mês, mas o que estudiosos contam e falam para nós hoje é que aquilo a deixava debilitada. Mulheres, vocês vão me entender. A gente, quando está no nosso ciclo menstrual, a gente fica meio, né? Agora imagina 12 anos com sangramento interrupto. O sangue também, segundo a lei de Moisés, fazia com que aquela mulher tivesse privações. Então ela era privada, por exemplo, de ir no templo. Tudo que ela tocava era visto como imundo, como sujo. A cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, tudo aquilo era visto como impuro, segundo a lei de Moisés. Então essa mulher investiu tudo o que ela tinha e o que ela não tinha durante esses 12 anos, como diz o versículo, tentando achar uma cura para aquilo que ela tinha. Mas o próprio versículo fala que ela gastou tudo o que tinha e nada resolveu. Foram 12 anos que talvez ela viveu em solidão, viveu com vergonha. Ela tinha que viver longe das pessoas porque ela era vista como alguém impura. Contudo, e eu quero que você leia essa frase comigo. Ela teve fé.
que apenas um toque poderia transformar toda a sua história. Por isso, sua fé a salvou. E é o que Jesus diz: filha, a sua fé te salvou. Ela foi contra tudo aquilo que talvez ela ouviu dos médicos. Ela foi contra todas as sentenças que talvez deram para ela naquele momento. E ela acreditou que havia um homem que podia fazer o impossível. E ela creu. E a fé dela a salvou. Talvez você chegou aqui hoje com uma sentença. Talvez você mesmo se sentenciou a algo. Porque diante dos seus olhos, ou de olhos da nossa sociedade, é impossível. Mas eu quero que você saiba que o mesmo Deus que salvou aquela mulher, Ele está aqui hoje para também salvar a sua vida. Mas nós temos que crer, temos que receber isso. Amém? Esse foi o primeiro tópico. Prontos para o segundo? Segundo tópico que nós temos que nos atentar para viver nosso milagre. Querer versus viver. Eu quero ler com vocês 2 versículos. O primeiro está em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo o que vemos. Toda vez que nós pensamos, puxa, eu quero tanto aquele milagre, eu quero tanto que aquilo aconteça na minha vida, para nossa mente, quando a gente fala eu quero, o que significa? Que a gente não tem. Porque se tivesse, a gente não ia querer. Faz sentido? Sim? Ok? Tudo bem? Toda vez que eu falo, puxa, eu quero aquilo, eu condiciono a minha mente a querer. E ficar na zona do eu quero. Então, muito dificilmente, eu vou ter atitudes e vou fazer acontecer. Por exemplo, por que vocês acham, não são vocês, eu sei que vocês são pessoas que tudo que vocês planejaram para esse ano aconteceu. Amém? Mas por que tantas pessoas acham que quando virar o ano, a vida vai transformar? Porque elas querem uma transformação. Mas a virada do ano não faz milagre. Não tem uma mágica que acontece da Disney, né? Um pim-pim-pim que vem, pim, mudou o ano, mudou a sua vida. Não, eu quero muito. Mas se eu não tiver atitudes, eu não saio do lugar. A mesma coisa é aqui quando a gente fala de milagre. Eu quero muito esse milagre. Mas se eu não fizer nada a respeito daquilo, eu vou ficar querendo. Literalmente. Eu não vou sair do lugar, eu vou estagnar. Porque eu vou condicionar a minha mente a viver nessa condição de querer. E ela está obedecendo você, porque é o que o verbo fala, querer. Ah, tem uma coisa que fala, né? Querer não é poder? Essa não estava no script. Então, quando a gente quer, a nossa mente subentende que a gente está num estado de escassez em alguma coisa, num estado de falta. Agora, quando a gente fala, eu vou viver esse milagre, mesmo que eu não esteja vendo, a gente condiciona a nossa mente a acreditar e a ter fé que ele vai acontecer. Por que você acha que o versículo fala? Se puder voltar para mim os versículos? Mas o justo viverá pela fé. Não está falando aqui, mas o justo vai querer ter fé. Não, o justo viverá pela fé. 2 Coríntios, porque nós vivemos por fé. Essa revelação cai no seu coração como caiu no meu? Se você quer muito milagre, hoje é o dia de você falar, eu quero, mas eu vivo esse milagre. Antes de ver realmente a minha conta recheada de dinheiro, eu já me vejo com ela assim. Eu já me vejo fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu já me vejo abençoando as pessoas que eu tenho que abençoar. Antes de ver o meu corpo sarado, eu já vivo como se ele estivesse sarado. Porque quando eu caminho nessa condição de viver, eu estou caminhando de fé em fé. E para exemplificar, eu quero falar da viúva de Sarepta. Não foi combinado, mas a gente está interligada. 2 Reis 4, 1, 7. Certo dia, a mulher de um de seus discípulos foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos.
E ele perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Traduzindo: puxa, Eliseu, eu quero tanto alguma coisa na minha vida. Eu quero tanto, e fiquei nessa condição, eu só quero. E o que você tem em casa? Condição de escassez. Eu só tenho uma vasilha. Ela tinha tudo o que ela precisava para viver o milagre. Apenas. Então Eliseu disse: vá pedir emprestado das vasilhas a todos os seus vizinhos. Peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quero que vocês leiam comigo essa frase aqui que eu separei. A mulher queria uma mudança, mas ela não fez nada para mudar a sua realidade. Apenas condicionou a sua mente a querer. Contudo, Elias a fez viver o seu milagre. Talvez hoje você está querendo muito uma coisa. Me receba como alguém que, como Elias despertou aquela mulher. Viva o seu milagre. Viva aquilo que você está buscando em Deus. Viva. Porque o nobre, ele não só projeta coisas nobres, mas ele também tem atos nobres. Deus não te fez para ficar querendo numa condição de falta, de escassez, mas Ele quer que hoje você veja que talvez tenha azeite na sua casa e vasilhas. Talvez vasilhas você possa pegar com seus amigos e familiares, para que você possa começar a viver o seu milagre e em fé ver as coisas realmente acontecendo. Eu quero que você saiba que quando você faz a sua parte, você cocria com Deus. Ele é um Deus criador. E quando a gente começa a fazer, a gente vai fazendo com Ele e a gente vai criando uma nova realidade. Só quem crê nisso fala amém. Recapitulando. Primeira coisa, crer que Deus é poderoso para mudar a sua história. Segunda coisa, querer versus viver o que você escolhe para você. E agora, a terceira e última dica que eu trago hoje para você. Jesus não é o atalho, Ele é o caminho. João 14:6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. O que é atalho, segundo o dicionário? É um caminho secundário. Ele é derivado de um principal, mas ele encurta algumas distâncias e chega mais rapidamente a um destino. É um corte. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele fala para a gente que Ele não quer ser o secundário na nossa vida. Ele quer ser o principal. Ele quer ser o centro. Atalho é fuga. Fuga que Abraão, por exemplo, fez quando ele tinha uma promessa de Deus. Mas ele escolheu um atalho e engravidou a serva. Ao invés de crer e ter fé e viver segundo aquilo que Deus falou para ele, de que ele geraria um filho com a mulher dele. Atalhos podem trazer consequências ruins para a nossa vida. Por isso hoje, com muita ousadia eu falo para você, não caia em atalhos, porque Jesus é o caminho. Atalhos pulam o processo, mas é no processo que a gente é tratado. É no processo que a gente aprende. É no processo que Deus aperfeiçoa a nossa alma. Se não tiver o processo, a gente não chega na promessa. O processo é importante. E uma coisa que eu aprendi, que eu falava: Deus, cansei do processo. Assim, não dá para a gente ir para a próxima fase? E aí Ele me falou: se você for para a próxima fase sem estar totalmente curada, você vai perder o que eu tenho para você. Não queira um atalho quando eu sou o caminho da sua vida.
No caminho, o que a gente pode encontrar nesse caminho? Primeira coisa, desertos. Porque são nos desertos que Deus prova o nosso coração. E não tem como falar de deserto se a gente não falar do povo que ficou lá por 40 anos. Então, eu quero ler com vocês alguns versículos. Eu espero que dê para ler, que eu deixei bem pequenininho. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: ai, o que havemos de beber? Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Só que eles eram escravos, não eram livres. Por que tende você trazido cada um de nós a este deserto, para que a gente morra de fome? Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Estudos recentes mostram que a viagem que o povo tinha que fazer do Egito, onde eles eram escravos e foram libertos, até a Terra Prometida, hoje duraria cerca de 2 horas de carro. A pé, talvez alguns dias. Mas eles ficaram 40 anos peregrinando, talvez em círculos, em atalhos, em caminhos que não levavam a lugar nenhum. Porque ao invés de no deserto, eles se permitirem sair literalmente do Egito, daquela condição de escravos, eles continuaram escravos. E eles não conseguiam chegar na terra que eles tinham que chegar. Enquanto formos ingratos no deserto, atrasaremos o cumprimento de nossa promessa, de nosso milagre. Toda vez que você passar por situações que você considera desertos, que você olha para o lado e fala: ih, eu acho que eu não tenho saída. Ih, mas eu acho que eu já vivi isso de novo. Ih, e agora o que eu faço? Ao invés de falar: pô, Deus, mas você falou que ia estar comigo todos os dias. Ai, Deus, eu cansei. Olha essa pessoa, olha a minha situação, tadinho de mim, ó terra, ó céus. Seja grato. Porque de alguma forma, aquela situação está tratando algo no seu coração. Porque se não fosse assim, você já estaria vivendo o seu milagre. Mas o deserto é importante, assim como a terra prometida. É importante, é igualmente importante. Porque para você desfrutar de tudo que tem lá, antes você tem que entender o que Deus quer que você seja para chegar lá. Se a gente chega com o coração que a gente tem, num lugar que a gente tem que ser uma outra pessoa, algo novo, a gente não vai conseguir aproveitar 100%. O que mais que a gente pode aprender com o povo, continuando a história? Finalmente, quando eles estavam quase conquistando a terra prometida, há uma interrogação que eu faço aqui para vocês: uvas ou gigantes? O que nós vemos? E eu quero ler Números 13, 23. Depois que foram até o vale, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Números 13, 32 a 33. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que a gente tem olhado quando a gente está chegando bem perto do nosso milagre? As uvas ou os gigantes? Atrás de todo gigante há uma grande recompensa. Onde estão os nossos olhos?
Sabe, se eu falar para você agora, não pensa num cachorro usando um biquíni de bolinha azul. Não pensa. Não quero que você pense numa galinha botando ovo dourado. Não pensa. Alguém consegue não pensar? Não. Agora, se você ficou o dia inteiro condicionando a sua mente, puxa, não vai dar certo aquilo. Ai, mas eu acho que eu não presto para nada mesmo. Ai, mas olha esse problema, meu Deus. Quanto mais você fica condicionando a sua mente a ver os gigantes, menos você vê as uvas. Toda vez que você fala não para os planos de Deus para a sua vida, você não consegue ver outro cenário. Jesus é o caminho, e é no caminho que encontramos processos, tratamento, cura, até chegarmos ao nosso destino final, ao nosso milagre. Estar no caminho não é fácil. Nunca disseram que seria fácil. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Você crê nisso? E para finalizar, eu fiz uma junção aqui dos 3 itens que eu falei. Por isso, temos que crer que Deus é poderoso para mudar a nossa história. Você pode repetir? Eu tenho que crer que Deus é poderoso para mudar a minha história. Viver todos os dias o nosso milagre e não apenas querer. Fala para você, eu tenho que viver o meu milagre todos os dias. Lembrar que Jesus está conosco no caminho, onde encontraremos desertos que provarão nosso coração e nos desafiarão a olhar as uvas ao invés dos gigantes. Fala para você, hoje eu condiciono a minha mente a olhar as uvas ao invés dos gigantes. Deus, põe a mão na sua cabeça e fala, Deus, tira as escamas dos meus olhos, para que eu possa ver as uvas ao invés dos gigantes. Para que eu possa ver que o Senhor está comigo todos os dias e que o deserto vai tratar o meu coração. Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Se tudo se cumpriu com eles, eu quero que você saiba que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquilo que Ele prometeu para você vai acontecer. Você crê nisso? Te convido a ficar em pé no seu lugar. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falar para Deus nessa noite, falar com você. Fala, Deus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer o impossível. Eu creio. Talvez a minha fé hoje não esteja tão forte como ela já foi, mas eu quero. Eu creio. Fala, Deus, se tiver algum empecilho hoje que abafa a minha fé, muda a minha mente. Transforma tudo que é em mim. Eu quero viver o meu milagre, Senhor. Eu quero viver com os olhos da fé o meu milagre. Acreditando todos os dias que o Senhor está comigo nesse caminho. Talvez você tenha um sonho de ter uma casa. Comece a viver como se já estivesse nessa casa. Se imagine lá dentro com os móveis que você vai colocar. Se imagine lá dentro, vivenciando todos os sentimentos que você vai vivenciar. Porque pelos olhos da fé não existe passado, presente e futuro. O que existe é a eternidade, onde tudo acontece, onde tudo é possível, onde nós somos aqueles que carregam a essência de Deus, e nosso Deus, Ele é eterno. Aos olhos da fé não tem limite de tempo,